Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Jurandir Gouveia, eu sou editor, tradutor e escritor e quero, através desse canal, compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido através da literatura e ajudá-lo também na sua jornada. Eu sei que eu tenho estado um pouco distante, a vida chamou, fui atender, mas estou de volta para publicar mais vídeos e compartilhar mais conteúdos com vocês. Eu fiz uma série de vídeos que já estão aí no canal, disponíveis para você assistir, depois só conferir lá. E eu resolvi fazer essas 3 aulas especificamente porque eu acredito que a gente tem muito a aprender com Tolstói. Para que eu estou gravando, para quem que eu estou gravando esses vídeos? Para você que é leitor, para você que é escritor, para você que é uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de se desenvolver, de crescer culturalmente, é para você. Se você não é uma dessas pessoas, não se encontra em uma dessas categorias, talvez não vá ser interessante para você. Mas se você ou lê, ou escreve, ou quer crescer culturalmente, com certeza esse vídeo vai te ajudar. Na verdade, essa série de vídeos irão ajudá-lo bastante. Eu tive a oportunidade no ano passado de traduzir Tolstói. Traduzi 2 obras de Tolstói, uma delas é O que Vivem os Homens e Outras Histórias, um livro de contos, são 4 contos, um livro pequeno, mas muito, muito bem escrito de Tolstói, mas eu acredito que a oportunidade maior foi traduzir, sem dúvida, esta obra aqui, Rád Murad, de Lev Tolstói. A história de como eu descobri esse livro, ela é uma história interessante porque eu estava num sebo em Campinas, estava morando lá na região de Campinas, e então no caixa eu estava doido para comprar algum livro legal, e comprei. Naquele dia eu comprei As Vinhas da Ira, que foi a melhor leitura talvez do ano passado, junto com o Rád Murad, e aí estava doido para querer comprar e não tinha livro interessante, não estava achando livros que me interessassem. Só que lá na frente, no caixa, tinha uma caixinha com vários livros velhos, assim, bem rasurados, bem estragados, e tinha um de uma capa vermelha escrito Rád Murad de Lev Tolstói. Naquela hora eu pensei, cara, peraí, eu já li Tolstói, e eu achei que eu tinha lido quase toda a obra de Tolstói, e os que eu não tinha lido eu sabia quais eram. Agora, esse livro aqui eu não faço ideia. Então eu peguei, comprei, estava R$5. Uma tradução muito arcaica, muito difícil de ser lida, então foi um pouco complicado. Mas amei a história. E daí eu decidi, cara, eu preciso trazer essa história numa linguagem mais atualizada para as pessoas que ainda não descobriram essa obra incrível desse autor. E é realmente surpreendente. Rád Murad é a última obra escrita por Tolstói. Ela foi publicada póstumamente. Tolstói levou 8 anos escrevendo esse livro. Pensa bem nesses dados, nessas informações que eu vou te trazer. Ele levou 8 anos escrevendo esse livro. Ele ele leu 80 livros para escrever este livro. Foi uma pesquisa intensa e extensa. Este livro, ele é pequeno. Ele tem cerca de 32 mil palavras. É um livro que, se você pegar para ler em um dia, você lê. Leva cerca de 2h30 a leitura dele. 2h30 numa leitura de velocidade média, 3 horas se você quiser tomar mais um tempo, ler também as notas de rodapé, entender melhor. É um livro pequeno, mas não simples, porque o Tolstói ele dedicou tanto tempo aperfeiçoando e ele acabou não publicando. E uma grande pergunta que se fez foi: por que não publicou? E 2 amigos deram versões diferentes para isso. Um deles disse que é porque Tolstói ele teve toda uma disputa com relação a direitos autorais, porque ele tinha abdicado dos seus direitos autorais contra a vontade da esposa, contra a vontade da editora. Ele abdicou dos direitos autorais, ele não queria mais problema na sua vida, ele também não queria atrair mais atenção, ele estava nos seus anos reclusos, ele não queria mais contato, ele não queria mais glamour, ele não queria mais receber honrarias, ele era um cara que rejeitava receber prêmio. Tem até uma história, eu não sei se é com ele, mas eu acredito que seja que ele recusou receber o prêmio Nobel, mas teria que confirmar se foi ele mesmo. Enfim, um cara genial, mas que estava recluso. Uma outra possibilidade é porque a perspectiva teológica de Rád Murad é um pouco diferente da perspectiva teológica de Tolstói na sua vida que ele tinha adquirido, e esses são os anos mais religiosos dele. Tolstói é um cara complicado.
extremamente complicado. Ele perdeu ambos os pais antes dos 10 anos de idade e isso causa marcas profundas na sua psique, a ponto de ele ver a família como uma instituição ou um conceito muito complexo. Ele casa mal, pelo menos na perspectiva dele, porque eu acho que a Sofia, a mulher com quem ele casou, era uma santa que deveria ser canonizada para aguentar tudo que esse homem fez, mas ele era um cara muito, muito complicado, herdou dinheiro, saiu da faculdade porque achou que era muito difícil, depois voltou, estudou, gastou muito dinheiro com prostitutas, que ele dizia que um homem não deveria visitar o prostíbulo mais do que uma vez por semana, que isso já era exagero. Gastou muito dinheiro com apostas também, jogatina, enfim. Aí se converte ao cristianismo. E nesse momento que ele se converte para o cristianismo, a sua perspectiva até mesmo literária muda bastante. Ele é um cara que detinha grande fama, grande prestígio, grande poder, grande influência sobre a sociedade russa de sua época. E agora ele começa a se afastar disso, a se tornar um cara mais asceta, a criar até mesmo uma seita de seguidores religiosos ali. É um cara complicado. Mas esse cara complicado, ele é tão genial, a sua escrita é tão maestral, que ele foi o maior influenciador de outros escritores na história. Junto com Shakespeare, nenhum outro escritor na história influenciou outros escritores como Tolstói. Você pode pensar em Dostoiévski, também grande gênio da literatura russa, também influenciou bastante, mas ainda assim Tolstói, ele é dono de duas obras que são consideradas, uma é o melhor romance da história, a outra a melhor história da história. O melhor romance da história dizem que é A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, também um livro pequenininho e maravilhoso. A maior história da história, a maior história já contada, Harold Bloom, que foi um grande crítico de cinema, ele disse, é este livro. Este livro é a maior história já contada. Bom, esse era um cara que era acadêmico de Yale, esse era um cara que tinha lido vários livros importantes na história, ele era doutor em literatura, ele dava aula sobre isso, era crítico literário, e ele fala, pelo menos dos livros que eu li, esse tem a melhor história que eu já li. Então Tolstói é uma figura extremamente importante que vai influenciar movimentos artísticos, ele vai influenciar movimentos políticos. Gandhi cita Tolstói, Martin Luther King Jr. cita Tolstói. Então esse é o nível de influência desse escritor. Tendo dito isso, agora que você tem consciência, se é que você não tinha, que é difícil, mas agora que você tem uma consciência um pouco maior da grandeza desse autor, por que é que eu resolvi falar desse livro? Bom, eu traduzi e eu me maravilhei, porque é Tolstói no seu ápice, e por isso que eu quero extrair dele algumas lições para nós, lições para quem é escritor, para quem é leitor, para quem é vivo e quer aprender mais sobre cultura e se desenvolver. Essa é a última obra de Tolstói. Ele nunca publicou, publicaram póstumamente e não se tornou um grande sucesso como outras obras dele, justamente por ter sido publicada póstumamente e por parecer, em certa medida, um pouco diferente do Tolstói. Tolstói de antes, quando você lê Ana Karenina, por exemplo, eu tenho ali, Ana Karenina é considerada uma das maiores obras da história. Inclusive Faulkner, um dia ele foi questionado sobre quais eram os 5 principais livros da história, os melhores 5 livros da história, e ele disse Ana Karenina, Ana Karenina, Ana Karenina, Ana Karenina, Ana Karenina. Tamanha a influência dessa obra e outras obras de Tolstói na história. Enfim, esse é um livro que sumariza muito, mas ele é diferente, porque em Ana Karenina, por exemplo, Tolstói ele julga muito os personagens. Ele dá adjetivos para esses personagens, adjetivos pejorativos, de ser fraco, de ser adúltero, de ser isso, de ser aquilo. E quando se trata de Hadj-Murad, ele resolve não fazer esse julgamento com relação a esse personagem. Vamos entender um pouco sobre a história de Hadj-Murad e sobre o porquê que ela é tão importante. Hadj-Murad é uma história baseada numa história real, em fatos reais. Aliás, se você quer entender melhor sobre
tudo isso que eu estou falando, eu recomendo que você leia, se você tiver tempo, a tese doutoral de Ana Matoso. Ela fez na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, uma tese maravilhosa, muito bem escrita, onde ela analisa também Rádio Murad, entre outras obras de Tolstói, na perspectiva da moral e da arte. É uma obra muito bem feita. Eu gostaria que tivesse sido publicada em livro para o pessoal ter acesso, porque é muito boa realmente. Bom, Tolstói vai ter a ideia de escrever esse livro porque ele conheceu o personagem principal, Rádio Murad. Lembrando que Rádio não é nome, Rádio é um título para alguém que fez uma peregrinação para Meca, então é chamado de Rádio. Então, Rádio Murad era um personagem real que Tolstói conheceu, se não pessoalmente, ao menos de ouvir falar. Durante a guerra que aconteceu ali na Chechênia, Tolstói ele se depara com essa história desse líder avar que está lutando pela resistência, que tenta mudar de lado para salvar a sua família. Então, esse protagonista, Rádio Murad, é um dos heróis de uma guerra santa que foi proclamada ali no Cáucaso pelos imãs do Cáucaso, uma região que era dominada pelos russos no século XIX. Eles tentam unificar os muçulmanos através da Sharia, que é a lei muçulmana, da região do Daguestão, da Chechênia e tal, para expulsar os russos e converter os infiéis ao muridismo, que era uma seita religiosa, uma seita islâmica, porém mística. E Rádio Murad era um cara que inicialmente ele não queria participar de guerra nenhuma. Ele é forçado a se aliar com os muçulmanos. Ele é traído pelos muçulmanos, aí ele pede ajuda para os russos. Ele é traído pelos russos e volta para os muçulmanos. É traído novamente pelos muçulmanos e volta para os russos para tentar libertar a sua família que estava em cativeiro. Então, uma história rica de elementos, extremamente interessante. Porém, a primeira vez que, durante a guerra, Tolstói ouve falar de Rádio Murad, Tolstói diz que ele era um homem baixo. Ele escreve sobre isso numa carta ao seu irmão e fala que Rádio Murad era um homem vil, um homem baixo. Mas ele muda de perspectiva com o tempo, conforme ele vê as atrocidades que a Rússia estava cometendo. Uma guerra, a Rússia novamente dominando territórios ali na região. A Rússia estava cometendo atrocidades, ele se torna totalmente pacifista, Tolstói se torna totalmente contra a guerra, ele arruma muitos inimigos por conta disso, mas ele coloca essa sua perspectiva agora nessa personagem, que é o Rádio Murad. Então, ele escreve numa carta, num diário, aliás, muito antes de escrever a história, ele escreve o seguinte num diário: ontem atravessei um campo em pousio de terra negra, acabado de ser arado. Até perder de vista não havia nada a não ser a terra negra, nenhuma só folha de erva. E então, na berma da estrada, empoeirada e cinzenta, estava um cardo tártaro, uma bardana, com 3 hastes. Uma estava partida e sua flor branca, suja, pendia dela. A segunda também estava partida e salpicada de lama negra e com o caule partido e sujo. A terceira haste espetava-se para o lado, também negra, mas ainda viva e vermelha no centro. Fez-me recordar Rádio Murad. Gostava de escrever sobre isso, ou gostaria. Isso daqui é um texto que é daquela tese doutoral de uma portuguesa, por isso está gostaria de escrever sobre isso. Luta até o fim pela vida, sozinho no meio do campo inteiro, e consegue, de algum modo, vencer a luta. Agora compara a forma como Tolstói fala desse camarada no diário com a forma como ele vai escrever no início do seu livro. Ele diz assim: eu estava voltando para casa através dos campos. Foi no meio do verão, a colheita de feno havia terminado e a colheita do centeio estava começando. Esta estação do ano oferece uma deliciosa profusão de flores silvestres, trevo vermelho. Agora ele vai descrever várias flores. Só que daí ele fala, mas eu havia apanhado um grande buquê dessas flores e já estava a caminho de casa quando eu vi em uma vala, em plena floração, um magnífico cardo de framboesa, que eles chamam de tártaros por aqui, que os ceifeiros evitam com cuidado e quando inadvertidamente cortam um é jogado na grama para não picar suas mãos. Aí ele começa a descrever que ele quer pegar um cardo
um desses cardos e colocar no seu buquê de flores. Só que ao fazer isso, ele espeta toda a mão, destrói totalmente esse cardo e quando ele vê o cardo está destruído, horrível, não combina mais com o buquê e a mão dele está toda machucada. E então ele exclama: mas que energia, que força vital! Disse a mim mesmo, lembrando-me do esforço que fizera para arrancá-la. Como ela se defendeu e como vendeu caro a sua vida. Aí ele continua caminhando. E nesse caminho que ele segue, ele percebe esse cardo, que está com essas 3 hastes, e daí ele fala: que criatura devastadora e cruel é o homem! Quantos seres vivos, quantas plantas ele destrói para manter a própria vida. Eu pensei involuntariamente olhando ao meu redor em busca de algo vivo no meio daquele campo negro e morto. À minha frente, à direita, no caminho, vi o que parecia ser um pequeno arbusto. Quando cheguei mais perto, notei que era a mesma espécie de cardo tártaro cuja flor eu havia colhido e em vão jogado fora. O arbusto consistia de 3 ramos. Um estava esmagado, com um coto que parecia um braço mutilado. Os outros 2 tinham cada uma flor, antes vermelha, mas agora enegrecida. Uma haste estava quebrada e uma flor suja pendurada em sua ponta. O outro, embora sujo de terra preta, ainda estava de pé. Ficou claro que uma roda de carroça havia passado pelo chão, mas o cardo havia subido novamente e estava ereto, embora torto. Era como se um membro tivesse sido arrancado de seu corpo, suas entranhas rasgadas, um braço arrancado, um olho extirpado, e ainda assim ele ficou rígido, não se rendendo ao homem que havia destruído seus companheiros ao seu redor. Quanta energia! Eu pensei. O homem conquistou tudo, destruiu milhões de plantas, mas esta não desiste. E me lembrei de uma antiga aventura caucasiana, que em parte foi presenciada por mim, em parte contada por testemunhas oculares e em parte também imaginei. Essa aventura, como minha memória e minha imaginação vão tecendo juntas, é a que segue. Olha que descrição genial que ele faz a partir de uma experiência dele. Então veja, a experiência de vida conta demais na hora de um escritor escrever sua obra. Na verdade, um escritor não pode escrever uma obra que não parta de sua experiência pessoal. Há muitos escritores superficiais. Eu estou com um livro aqui, comprei para minha filha, que a amiga dela leu e tal, que é esse daqui. Isso aqui é horrível, isso aqui é horrível. E você vê claramente que não parte de uma experiência pessoal da pessoa, não parte de uma noção, uma perspectiva, um entendimento de mundo da pessoa. É só um bando de palavras sendo montadas para vender livros, só isso. Uma coisa que o ChatGPT conseguiria fazer facilmente e talvez até melhor. Mas aqui a gente está falando de uma obra de arte. Tolstói, ele experimentou a guerra na vida, porque ele lutou na guerra. Na guerra ele ouviu falar desse inimigo que estava destruindo todo mundo. Rádio Murad era conhecido como o melhor guerreiro daquela guerra. Ele era genial nas suas batalhas, ele era audaz, corajoso, era um cara que todo mundo tinha medo. Se um russo soubesse que Rádio Murad estava no campo inimigo, vindo contra ele, esse russo já tremia nas bases, porque ele sabia do que Rádio Murad era capaz. Então, Tolstói conheceu a fama desse cara enquanto estava lutando. Talvez tenha tido até uma batalha contra a Rádio Murad. Não sabemos. A vida vai avançando e Tolstói se torna um cara anti-guerra. E ele se torna contra as políticas da Rússia, contra o czar, contra toda a estrutura oligárquica, contra toda a estrutura dos príncipes da Rússia. Ele se torna contra tudo isso. E então ele muda de ideia com relação à Rádio Murad. Ele começa a revisar e ele vê esse cardo no meio esse tártaro no meio do chão enegrecido, e ele começa a pensar, cara, olha como que ele se parece com Rádio Murad, que lutou até o fim da sua vida para manter a sua dignidade, e manteve a sua dignidade até o fim. Essa história, ela parte de uma reflexão muito profunda de vida. Esse é um cara que gastava horas pensando, refletindo, olhando para a história, olhando para o passado para prever o futuro, para entender como as coisas funcionam. E daí ele escreve essa história: que criatura devastadora e cruel é o homem. Essa frase, ela sumariza a filosofia de vida de Tolstói. E aí ele vai utilizar de várias histórias para descrever
o seu ponto de vista, a sua perspectiva, e ele cria um método de contar história chamado Peep Show. Peep Show era uma maquininha que tinha antigamente de apresentação artística e tal, mas ele vai aplicar isso para a literatura. E o conceito de Peep Show, e daí eu recomendo que você, para entender plenamente essa obra também, e o conceito de Peep Show, você pode ler o artigo de Nancy Dorsky, Hadi Murad, A Summary of a Vision and a Vision. E ela diz o seguinte: o que é o Peep Show? É você usar cenas relativamente curtas que saltam entre lugares, tempos, pessoas, atividades, posição social e até mesmo perspectivas de narrativas, sem uma ordem ou direção clara, mas com o desenvolvimento da história para construir um panorama épico. O que isso quer dizer, Jurandir? Peraí, é o seguinte: Tolstói, ele não segue uma linha temporal de começo, meio e fim, apesar do livro ter começo, meio e fim. Mas não se preocupa, não é bagunçado, é extremamente inteligente. Ele faz o seguinte: no primeiro capítulo ele vai falar sobre Hadi Murad tentando conseguir se aliar com os russos, recebendo ajuda de alguns muçulmanos para ele conseguir se esconder e depois ir até os russos. O segundo capítulo já vai mostrar os russos, vai mostrar alguns soldados que estão no meio do mato e você começa a pensar, tá, o que isso tem a ver? Ele está falando de um cara que agora perdeu o cigarro, o cachimbo, e daí um outro que ensina a fazer um cachimbo ali no chão com a terra e tal. E daí daqui a pouco ele vai para uma cena em um jantar estiloso, maravilhoso, onde você tem lá os príncipes jantando, Vorontsov. Aí daqui a pouco ele volta para Hadi Murad. Aí ele pula para novamente a história do Avdeyev, que é esse soldado que ensina a fazer esse cachimbo. Aí ele vai para a história do pai e a mãe do Avdeyev lá na roça, no passado. Aí daqui a pouco, entendeu? Ele vai pulando de lugar em lugar. E daí você fica pensando, nossa, mas isso não fica bagunçado? Não. Tolstói tem um objetivo com isso. O que é genial em Tolstói é que ele consegue escrever cenas como ninguém jamais escreveu. Ele escreve cenas curtas, sucintas, claras e que soam extremamente reais. Não parece em nenhum momento que você está lendo uma obra inventada. Você se esquece de Tolstói. Você está lendo o livro, você esquece de Tolstói. Você lê e pensa, cara, isso aqui só pode ser verdade. É uma riqueza de detalhes sendo tão bem colocados. Os diálogos são tão reais. Eles não são lineares, uma pessoa corta a outra, uma pessoa está pensando numa coisa enquanto a outra está pensando em outra. As coisas misturam, só que de uma forma tão inteligente, tão natural, não é cansativo, é delicioso. De todas as obras que eu já li de Tolstói, essa é a melhor para mim. Porque ela tem uma linguagem fácil comparada com outras. Ela é mais objetiva e mais clara, e ela é assim, ele não gasta muito tempo com fluxo de pensamento, que é uma coisa que ele cria basicamente, depois todos os outros vão querer usar, né? Em Anna Karenina ele usa de uma forma muito genial, tem até o fluxo de pensamento, fluxo de consciência de um cachorro que é maravilhoso, e você tem que ler porque é incrível. Mas aqui ele não gasta tanto tempo nisso, ele está mais objetivo, ele quer contar a história, ele quer que a história se desenvolva, que ela cresça. Então é realmente um Tolstói mais amadurecido que escreve. E ele vai pegando essas cenas que parecem aleatórias, mas elas se conectam. Não apenas porque o Hadi Murad depois vai se encontrar com o Avdeyev de certa forma, porque ele vai conversar com Vorontsov, ou porque a esposa de Vorontsov vai se encantar com o cavalheirismo e com a coragem dele. Não, é o tema que está por trás. E Tolstói ele não é claro quanto a isso. Ele não fala sobre, e naquele momento ele refletiu como que a guerra é horrível, como que as pessoas... Não, ele deixa tudo isso para você refletir, para estar na sua consciência, na sua cabeça, para você chegar a conclusões, para você buscar informações. Esse é o tipo de livro que quando você termina, você fica, caramba, o que eu acabei de ler? Você se sente meio traído e você pensa, eu não acredito que termina assim. Cara, que dor. Minha filha, quando leu, ela leu recentemente, ela ficou muito revoltada, eu vi lágrimas nos olhos dela quando ela contou ali o final desse livro, porque é genial. É genial. É genial o penúltimo capítulo, os últimos 2 parágrafos do penúltimo capítulo são geniais.
E o último capítulo inteiro você fica assim, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que vai acontecer, mas você fica assim na beirada da cadeira pensando, meu Deus, não acredito que isso vai acontecer. A capacidade que ele tem de fazer isso é genial. E conforme você lê, e eu tô falando porque eu li 8 vezes esse livro. 8 vezes. É um bocado de vezes que eu li. E li em inglês, li em português, li em espanhol, li em francês. É uma habilidade genial que você tem aqui em Tolstói de descrever cenas, de criar personagens, de torná-los vivos através de uma narrativa única. A gente vai continuar falando sobre Tolstói em outros 2 vídeos, porque não dá para concluir tudo sobre esse livro nesse vídeo apenas. Então, eu vou falar ainda sobre a construção de personagens no próximo vídeo, sobre a construção de narrativa, de história, e como que essa história se desenvolve e quais são as lições para nós tirarmos. Uma coisa importante sobre Raj Murad, ele não era um homem que queria guerra. Ele vivia em um mundo polarizado totalmente, guerra. E ele só queria viver a vidinha dele, seguir a vida dele tranquilamente, mas ele é arrastado para escolher um lado, apesar de ele não gostar de nenhum dos 2 lados. Ressoa bastante com muitas pessoas que vivem hoje em dia no Brasil, no mundo extremamente polarizado como a gente está. Então, para ver como essa é uma leitura extremamente atual. E eu recomendo muito que você leia e também recomendo que você se inscreva no canal para deixar aquele apoio. É de graça. Tive todo o trabalho de pesquisar e apresentar esse material. A única coisa que você precisa fazer em agradecimento é clicar no curtir. Se não gostou, clica no dislike também. Não tem problema, deixa um comentário, se inscreve no canal para apoiar-nos no nosso projeto e compartilha aí nos seus grupos, com seus amigos, seus colegas escritores, tá bom? Um forte abraço e até mais.